Quando eu falei há pouco que eu estudava na UFSC, e eu tive uma professora muito boa, minha orientadora, inclusive, chamada Tânia, né? Tânia Ramos, né? E uma vez ela falou, brincando, né? Ela disse assim, olha, um livro, um romance, né? Ele só pode ser considerado romance quando ele fica em pé, assim. Tá entendendo? Olha só, não é um... Assim ele não é um romance. Ele não fica. Não fica, ó. Então é um romance. Ó, gostei dessa... É fácil de tu detectar um romance. Então a ideia foi também fazer uma história, né, maior, né, e tal. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, a gente tem um poeta no Brasil, ele morreu em 1852 com apenas 20 anos e 7 meses de idade. É o Álvares de Azevedo. Que sempre estuda na escola, né, ali naquela parte do romantismo assim mais tétrico, né, e tal. E o Álvares de Azevedo, uma vez eu estava pensando, né, o que teria acontecido se ele tivesse continuado, né? Então, ele foi vitimado ali, né? Teve umas doenças, né? Tem tuberculose, essa coisa toda. Então, ele foi vitimado, acabou morrendo. Mas se ele tivesse chegado aos 30, 40, 50, né? Que tipo de livro ele teria escrito? Sim, que obras ele teria deixado, que legado, né? Que legado, né? Porque era um garoto, tá entendendo? Pois é. E ele deixou, por exemplo, Noite na Taverna, que é considerado assim um clássico do gótico, né? No Brasil, foi ele que escreveu. Provavelmente, né, se ele morreu com 20, ele deve ter escrito isso, sei lá, com 18, 17. Sim. E se tão cedo, né, ele já tinha uma qualidade, imagina com mais vivência, com mais experiência. Isso, né? Exatamente. Engraçado porque agora eu fiz um paralelo, assisti esse final de semana o documentário, mais um deles, né, do Ayrton Senna. E aí é Senna por Ayrton, o nome do documentário, que daí não, até no começo fala assim, né, você já deve ter visto dezenas de documentários de pessoas falando sobre ele, mas esse é o primeiro documentário falado pelo protagonista. E aí eles pegam só reportagens, né, eles fazem uma decapagem, né? De entrevistas, assim, e aí é muito interessante. E aí é isso, né? Todo mundo se pergunta o que o Senna teria sido, né? O que os Mamonas Assassinas teriam, né, se tornado? Quais eram os outros ritmos que viriam por aí? Será que viriam? Será que eles seriam de um CD só, de um ritmo, de um hit só, né? Tem aquela frase do Batman, não sei se tu já deve ter ouvido, que fala, né? Morra jovem e morra jovem para se tornar o herói ou viva suficiente para se tornar o vilão, né? Então é isso. Muita gente, a gente percebe, né, que eram ídolos na sua época de juventude, continuaram vivendo e depois se tornaram, de certa forma, vilões ou se tornaram esquecidos, né? Então eu sempre faço essa reflexão. Né, o Álvaro, né? O Álvares. O Álvares de Azevedo, né? Poxa, ele teria brilhado ainda mais ou teria tido algum tipo de queda, né, que talvez até desabonasse as suas obras pretéritas, né? Eu gosto de fazer essa reflexão. Claro, não tem um ponto final, né? Só uma reflexão, né? Legal. Então foi isso, né? Eu tava pensando e aí eu fiz digamos assim, eu compus, né? Recompus a biografia dele até a morte mesmo, aí com base em pesquisa mesmo, né? Claro, sempre inventando um pouco, né? Porque o ficcionista, ele preenche as lacunas da história com a imaginação. Perfeito. Mas depois que seria a morte dele, que no livro não acontece, né? Aí dali para frente é pura cogitação, né? Então ele teria ido para a Europa, daí ele vive um tempo na França, um tempo na Inglaterra. Ele se mete lá com uns satanistas ingleses, né, e tal. E aí, pelo amor de Deus, eu vou falar aqui para os professores, para o governador, para quem for, tá? Não tem nada a ver. Não retirem os livros das estantes das escolas. Não façam isso, que é errado. É errado, tá? Aqui em Santa Catarina, você tem vários livros que foram... É como se fosse um índex, né? O Index Librorum Prohibitorum, né? Que são retirados das escolas, né? Por ordem da Secretaria da Educação, né? Não façam isso, por favor. Porque se hoje eu estou retirando um livro do qual eu não gosto, amanhã alguém vai retirar um livro do qual eu gosto. E tu fala isso com relação, inclusive, a essa parte... Eu li recentemente uma matéria sobre a questão de sexualidade também...
de todo esse tipo ou mais no literário? Não, os livros literários, né? Tem essas cartilhas aí que estão gerando muita polêmica política, né? Retira, não coloca nas escolas e tal, né? E aí se fala muito sobre a idade que a criança vai ter acesso a isso, né? Sobre relacionamentos hétero, homoafetivo, enfim. Que daí é uma discussão muito grande, né? A nível nacional. Mas aqui tu tá falando da questão... Da arte, da literatura. Isso, da arte da palavra. A ficção, né? Como tu citou ali, né? Satanistas e tal. Não quer dizer que tu tá incentivando, não. É todo muito pelo contrário, roteiro, né? Eu falo isso porque, por exemplo, tem uma série aí, eu não sei, eu não li, que é um negócio americano e tal, que é demonologia, não sei o que, tal. Mas sabe o que é a história, lá pela sinopse, é a seguinte: são os caras que eles enfrentam, ou seja, eles são inimigos do demônio, digamos, naquela história, né, e tal. Esse livro foi recolhido. Aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina. Por exemplo, Stephen King, todo mundo conhece. O Stephen King tem um livro chamado It, que é do palhaço assassino, né? Que é um negócio assim de... Aquilo sim é o romance. Aquilo fica em pé... Pode vir tempestade que ele não cai, né? Aquele pro monitor do computador, não tem? Que o lista telefônica. Para botar em cima. Isso. Aquele livro tem mais de 1000 páginas, né? E com letrinha miudinha ainda, né? Esse livro, daí eu não entendo a razão, ele também foi retirado. E agora eu digo o seguinte: se tiver um moleque assim, sei lá, de uns 15 anos que lê um livro desse, né? Ele já deveria de ganhar um 10 em português. Exatamente. Né? Então tem umas coisas meio estranhas assim que estão acontecendo, né? E tal. Agora assim, por exemplo, teve uma polêmica muito grande aí do livro O Avesso da Pele, né? Porque tem questões sexuais, mas esse livro ele está indicado lá para o ensino médio, né? Ou então, por exemplo, recentemente um livro do Ziraldo, né? Um livro chamado Menino Marrom, que é um livro que justamente discute a questão do preconceito, né? O preconceito racial. Eu também não entendi. Esse livro ele foi proibido numa cidade, assim, num município, né? Do Brasil. Do Brasil. Ou de Santa Catarina. Não. Isso foi daí em Minas, né? No interior de Minas. Mas é sempre engraçado, porque quando alguém faz isso, sempre aparecem outros imitando. Tá entendendo? Sim. E aí você tem um tipo de uma censura. Aí passa o tempo, vem o quê? Vem o Ministério da Educação, vem não sei quem, e diz, não pode retirar e tal. Mas aí o estrago já está feito. E tu sabe, Maicon, que assim, vamos lá, em partes eu entendo o que tu estás falando, mas tu também deve perceber que é como se fosse o cancelamento dessas obras, e tu sabe que o cancelamento ele gera a resposta contrária. Isso. Ela vai pra mídia, tu começa a falar daquele título proibido, e tudo que é proibido o ser humano quer, e aí a busca até aumenta, né? Tanto é que a gente pode citar, né? Aí, claro, é uma obra bem complexa, enfim, que é o próprio Mein Kampf, né? Aí sim, tá no index lá e tal, mas as pessoas, pela curiosidade, buscam saber o que tá naquele livro proibido. Então, não tô falando desse caso, né? Esse caso tem tudo que aconteceu ali na Segunda Guerra, né? Mas, por exemplo, livros de ficção, né? Como esses que tu tá citando, se tu proíbe, dá mais vontade ainda de procurar por que tá proibido, né? Verdade, então, pra que fazer isso? Eles mesmos dão um tiro no pé, né? Pensando bem, pessoal aí, proíbam, tem o demônio aqui dentro, tá? Tem o capeta aqui dentro. Aí eu vou fazer o recorte disso e aí vai bombar, vai viralizar, entendeu? É assim que se faz marketing hoje em dia. Não, mas é verdade. Esse movimento... Chato, né, Maicon, né? Tudo assim, qualquer coisinha fora ali, não pode, não, tem que reescrever. O próprio escritor é mal interpretado, né? Isso, Olha, quem começou com essa palhaçada no Brasil, eu acho que isso é uma onda global, tá? É global. Por exemplo, no Canadá, recentemente, as bibliotecas públicas escolares, né, retiraram livros, sei lá, de um determinado período para trás, sei lá, de 2010 para trás, porque eles teriam, sei lá, configurações culturais desatualizadas.
isso é de uma ignorância comovente, né? Porque é óbvio, é por isso que você lê um livro mais antigo, para você entender como é que era. A época, a forma de pensar da época. Exatamente. Eu que estudo história, que gosto de pesquisar história, pô, pra mim é muito isso. A gente sabe que é uma época, pô, se tinha escravidão, as pessoas achavam normal escravidão. Exato. A questão racial, a questão do machismo, a questão, né, da submissão da mulher. A própria mulher achava natural aquilo, né? Pelo menos a maioria. Então você precisa dessas ferramentas, desses instrumentos para que você consiga se transportar para aquela época, entender como é que era o pensamento. Aí, obviamente, que você vai voltar para essa época e as coisas são diferentes, mas aí você simplesmente apagar é aquele negócio, né? Quem não conhece a sua história tá fadado a repeti-la. Então, cara, para que apagar? Mantém aquilo ali, assim, de novo, usando o tema da Segunda Guerra, é o que a Alemanha faz. Várias questões, né? Várias marcos, vários tipos de monumentos ali. Não é para exaltar a Alemanha da Segunda Guerra, é exatamente para que as pessoas se sintam vergonha daquilo ali que fizeram e nunca esqueçam e nunca repitam, né? Exatamente, Pois é, e mesmo assim a gente vê, né? Na Europa tem vários movimentos. Imagina assim, se não existisse também, né? Exatamente. Daí, inclusive, muitas pessoas acabam até questionando, né? Duvidando. Isso não foi bem assim. Fazendo um revisionismo histórico, né? Isso não aconteceu bem assim e tal. Então é muito complicado.